Oi pessoal, boa noite. Primeiramente, boas-vindas a quem é a primeira vez que está assistindo as minhas lives. Então a gente está aqui numa segunda live sobre o mundo ao redor, que vai tratar dos principais atores da sociedade hoje em dia. E eu sou a Samantha Aridi, eu sou fundadora da Koinê, que é uma empresa de ética social e cultura organizacional que ajuda outras empresas a tornar realidade o propósito, né, os seus valores, sua missão, sua visão na conduta dos seus colaboradores. Bom, uma segunda coisa que eu queria agradecer é as respostas às pesquisas, né, que eu pedi para vocês fazerem, preencher aquele formulário. Eu tive muitos retornos, muita gente preencheu essa pesquisa. Eu fico muito grata porque ali tem várias ideias de como melhorar as lives, né? Outras coisas que podem ser reforçadas, sugeriram vários temas para outras lives. Estou vendo que o pessoal está assim bem engajado, né? Então eu queria agradecer o tempo que vocês tiveram para preencher esse formulário que eu pedi no fim do primeiro grupo de lives, que era sobre uma reflexão mais ampla sobre a sociedade. Bom, então vamos só retomar um pouco o tema dessa série, né, o mundo ao redor. Na semana passada a gente falou sobre a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que a gente viu que tem várias implicações, tem uma maneira de funcionar e implicações dentro da nossa realidade do coronavírus aqui no Brasil, no mundo, né, mas olhando aqui para a nossa realidade brasileira. Hoje a gente vai falar sobre a OCDE, né, o OECD, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que também é uma organização internacional. Na próxima semana a gente vai falar sobre a ONU e na sequência, nas próximas semanas, a gente vai falar sobre os Estados Unidos, a União Europeia e a China. Então a gente finaliza aí com a China. Tá? Bom, só retomando alguns conceitos, né? O primeiro deles que eu queria retomar é o utilitarismo. Acho que essa é a terceira live que eu falo sobre utilitarismo, mas é porque é daí que sai toda essa confiança irrestrita que a gente tem nos números, né, nas estatísticas e outros números que estão por aí. Então a minha dica, né, é sempre pensar, né, bom, de onde vem esse número? Tantos por cento, sei lá o que, não sei quantos mil, não sei quanto. Bom, tá, como que é feito esse cálculo? Né, de onde saiu esse número? É sempre bom a gente se perguntar, né, e não engolir assim logo o número numa primeira vez, né? Bom, a segunda coisa que eu queria retomar é o conceito de sempre, né, o conceito da vida boa, né, aquela definição de Aristóteles, né, para a felicidade, qual é a vida que vale a pena ser vivida e que é um critério bom na hora da gente tomar decisões, né, na nossa vida, né, o que realmente vale a pena, e também é uma maneira de você raciocinar para ter decisões de maior alcance, né? Vamos pensar, se os governos pensassem, né, naquele princípio personalista, que é um desdobramento desse princípio do Aristóteles da vida boa, né, que é promover, né, e respeitar o valor de pessoa do outro, né, talvez se acertasse mais em decisões. Eu não estou falando nesse momento agora de pandemia, porque é tudo tão incerto, mas tão incerto, que você já deve ter percebido o quanto é incerto, que fica muito difícil acertar em todas as decisões, ou até mesmo na maioria delas, porque isso não tem precedente, não tem nenhuma referência que a gente possa olhar, né? Mas de uma maneira geral para a nossa vida, né, esse princípio personalista pode nos ajudar a tomar decisões mais acertadas para a nossa felicidade, para a felicidade das pessoas que convivem com a gente. Bom, depois lembrar que todos esses temas dessas lives, né, do mundo ao redor, elas estão ligadas à sociedade política, né, que foi o último tema do primeiro grupo de lives na reflexão sobre a sociedade, né? Então, é bom sempre pensar na sociedade política não como algo à parte da nossa vida, mas a gente está dentro dela. E todas as decisões dessa sociedade política, ou a maneira de funcionar dessa sociedade política, nos impacta diretamente. Sempre vai ter impacto na ponta, né? A ponta, para mim, é a família, né, que é a célula menor de uma sociedade, de qualquer sociedade.
Então sempre vai impactar, e vocês estão vendo que impacta mesmo, né? Quer dizer, cada decisão que se toma, cada pronunciamento que se faz, né? Isso atinge a gente pessoalmente, né? Não é uma coisa abstrata, né? São coisas que têm realmente consequências. E o último conceito de organizações internacionais, que é o que a gente está vendo agora nessas 3 primeiras, né? A OMS, a OCDE e a ONU, que a gente vai ver na próxima semana. São todas organizações internacionais. E o papel delas, né, assim, de uma maneira geral, é você ter uma relação juridicamente ordenada entre os países que fazem membro daquela organização, né? Então, é uma forma de você fazer acordos comerciais, muitos deles, ou acordos relativos aos direitos humanos, assinatura de tratados. Então, é uma forma de você fazer isso de uma forma juridicamente ordenada, né? Não ser assim unilateral e etc, né? E claro, esse tipo de organização, as organizações internacionais, só começaram a existir com a existência do Estado, né? Dessa figura, né? Dessa forma de ordenar a sociedade, né? Que é o Estado, que a gente viu que tem uma Constituição, tem os 3 poderes, etc, né? Então, as organizações internacionais só podem vir a existir com o estabelecimento desse conceito de Estado, né? E também elas existem porque existe uma evidência de interdependência entre os Estados, né? A gente depende, a gente pode pensar comercialmente um dos outros, a quantidade de multinacionais que existem, né? Tem multinacional, sei lá, que é dos Estados Unidos, mas que tem fábrica aqui e por aí vai. Então a gente está muito ligado, um Estado com o outro está muito ligado, né? Por muitas coisas, também por vínculos políticos, etc. Então, com tudo isso, surgem essas organizações internacionais para ajudar a conversa entre esses países em diferentes âmbitos, né? A gente vê conversas sobre o clima, a gente vê conversas comerciais, etc, né? Bom, com o coronavírus, a gente pôde perceber como essa interdependência nos deixa muito vulneráveis. A gente vê as fragilidades, está tudo surgindo aí diante dos nossos olhos, né? O exemplo clássico, né, a dependência da manufatura da China, né? Muitos países só tem a China como fornecedor, né? Quer dizer, e outras 1000 consequências na cadeia de suprimentos, enfim, coisas que a gente já falou no primeiro temário, né? Quando a gente refletiu sobre a sociedade do trabalho, sobre a sociedade política, todos esses conceitos já foram feitos. E para quem perdeu alguma dessas lives, é só entrar no canal do YouTube da CONE, né? Se inscreve, não esquece de se inscrever ali, que eu preciso aumentar meu número de inscritos para poder ter um nome personalizado, né? Por enquanto o endereço está com aquelas letrinhas e tal, mas o link está na bio aqui da CONE do Instagram. Você clica lá que você já vai entrar direto no canal. Lá vão ficar todas as lives que eu fizer, vão estar lá, né? Faltam 2, mas a maioria já está lá, né? Eu vou subindo conforme eu for editando, eu vou subindo as lives, e quem perdeu alguma, ou perdeu uma parte, ou quiser rever, está lá disponível, né? Bom, então vamos entrar no nosso tema, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? A OCDE. Bom, o Brasil, ele não é um Estado membro dessa organização internacional. Ele quer ser, né? O ano passado já saiu na mídia, né, os acordos, as conversas que o Bolsonaro teve, né, com o novo fórum, reiterou a nossa vontade de entrar, né, na OCDE. Mas isso daí, a gente formalizou esse pedido, na verdade, antes, foi em 2017, né? E agora vamos ver como é que se faz isso e qual é o propósito dessa organização internacional. Bom, a OCDE, ela, na verdade, nasceu, teve seu embrião em 1948, né, com uma organização internacional, né, por assim dizer, que foi a Organização para o Desenvolvimento Econômico Europeu, né, que teve sede na França. Então, essa organização, ela foi montada para a aplicação do Plano Marshall. Não sei se vocês lembram do Plano Marshall.
né? Vocês aprenderam na escola, que é o plano que foi feito, né, de investimento, né, de recursos dos Estados Unidos para recuperar a Europa, né, os países aliados, depois da Segunda Guerra Mundial. Então se formou essa organização internacional para a aplicação desses recursos, né? Na época, para vocês terem ideia, o valor era 14 bilhões de dólares, né? O que hoje em dia, com correção de inflação, etc., seriam 100 bilhões de dólares. Né? É dinheiro, mas ainda assim se discute se de fato os Estados Unidos foi o verdadeiro, teve tanto peso esse valor que ele colocou ali, porque houve outros investimentos de outras fontes, né? Mas de qualquer maneira, essa organização foi montada para essa aplicação, né? Distribuição e recuperação da Europa, durou 4 anos, né? Todo esse processo de recuperação. Bom, quando foi em 1961, então aí sim que se formou essa organização internacional, né? A OCDE, que daí sim abrange todos os países, né, que quiserem, puderem ser membros, né, segundo os critérios dessa organização internacional. Né. Então, tem umas peculiaridades aí, né, tanto que são pouquíssimos membros, são apenas 38 membros, né, que são estados que fazem parte da OCDE, né, são poucos. Né. Porque você tem uma série de objetivos, etc., né, que o país tem que ser capaz, né, de fazer isso. Então, o objetivo trocando em miúdos, né, é o progresso econômico, né, e as relações comerciais. Esse é o filé mignon, né, da OCDE. Só que, claro, esse progresso, né, todo esse progresso econômico e facilitar esse comércio mundial, o país precisa estar preparado com uma série de requisitos, né? E por isso, como o Brasil ainda não preenche todos esses requisitos, a gente ainda não está dentro da OCDE. Isso, cada país vai incorporando, quem quiser ser membro, vai incorporando aos poucos, né? Bom, para você ser um membro, qual que assim, os requisitos básicos é que seja um país democrático, né? Que haja liberdade política nesse país, né? E que tenha uma economia de mercado. A economia de mercado é aquela que tem a menor interferência possível do Estado, né, nessas relações comerciais, empresas, etc., que é o Estado liberal. Tirar o Estado de lugares onde deveria estar a iniciativa privada. Então, essa é o que se chama economia de mercado. Né. A função da OCDE, né, porque é um fórum, né, que funciona para trocar experiências políticas, para pensar em soluções para problemas que são comuns a esses estados ou alguns deles, né, para definir melhores práticas, né, boas práticas em políticas públicas, por exemplo, coordenação das políticas internas, né, domésticas, das políticas internacionais. Então, é um fórum, tem reuniões com uma certa frequência para fazer todo esse trabalho conjunto, né? E os membros, eles têm que ter uns requisitos de avanço econômico, vamos dizer, específicos, né? Vai ter que ser um país de alta renda, tem que ter um índice de desenvolvimento humano muito alto, né? Vou falar sobre isso. Tem que ser um país desenvolvido, e isso se vê pelo PIB, né, o valor do PIB per capita, né, ou a renda per capita daquele país. Bom, os países que estão lá atualmente, eles representam cerca de 43% do PIB global, né? Se você junta aí, né, vamos dizer bem grosso modo, né, do PIB global, você tem que 43% aproximadamente pertencem a esses países, né? Todo um cálculo por trás disso, né, para você conseguir equiparar todos esses produtos internos brutos, né? Bom, então vamos falar um pouquinho de cada parte disso. Eu queria falar sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e o PIB, que é o Produto Interno Bruto,
né? Não só porque está dentro, né, desses requisitos de desenvolvimento econômico dentro da OCDE, mas também porque a gente está tendo impacto, todos os países, a gente também está tendo impacto nisso agora e também numa visão de futuro por conta da pandemia. A OCDE, muito do que ela faz é ter a visão de futuro, né? Quer dizer, estando as coisas assim ou prevendo determinado crescimento de acordo com esses fatores, né? Esse país vai ter um crescimento, esse país não vai ter um crescimento e outras coisas, né? Bom, então o que é o IDH? Né? O IDH ele tem esse ranking, né, muito alto, que são desses países que fazem parte da OCDE, né? Alto, que é onde está o Brasil, por exemplo, o médio e o baixo. Bom, então, o muito alto são os países considerados desenvolvidos, né? O alto e o médio são os países em desenvolvimento e o baixo são os países subdesenvolvidos, né? Então, essa é a classificação que tem dentro do IDH, né? O que entra aqui? Como é que eles fazem essa pesquisa, né? A expectativa de vida dos cidadãos, desde que a pessoa nasce, quanto tempo que ela tem de expectativa de vida, a educação, né? E o padrão de vida. O padrão de vida ele é medido pelo PIB per capita, né? Você tem aí uma média do padrão de vida daqueles cidadãos, né? E esse IDH, esse índice sai uma vez por ano, né? Então é um índice que está ligado à ONU, né? E que ela faz uma leitura anual e lança esse índice, né? Avalia cada país e lança esse índice. Bom, o Brasil, para ter alguns números, né? O Brasil, no IDH do ano passado, a gente estava com 0,761. O IDH ele vai de 0 a 1, né? Quanto mais perto do 1, mais alto o índice, né? E a gente estava no 0,761, que é considerado alto, né? Pela ONU é um IDH alto. Acontece que a gente é o segundo país em desigualdade, né, de renda. Então, 1/3 da renda está na mão de 1% da população mais rica, né? Então, é uma desigualdade bastante grande. Nós somos o segundo país em valores, né, dessa desigualdade. Então, isso o que acontece? Acaba diminuindo o nosso IDH, né? Porque eles têm um IDH ajustado às desigualdades e aí o nosso IDH vai para 0,500 e alguma coisa, né? Então, embora a gente tenha esse índice alto, quando você ajusta pela desigualdade social, acaba diminuindo bastante, né? Então, nosso ranking no mundo do IDH, a gente está no número 79. Quando você faz o IDH ajustado, que aí você entra junto cálculos de ajustes com relação à desigualdade, então a gente cai para o 102, é bastante, né? Agora, a gente pode pensar, bom, o nosso IDH no ano passado saiu mesmo da Colômbia. A Colômbia é um país membro da OCDE, né? E nós não somos. O Chile também é um membro da OCDE, né? E também, em termos de desigualdade, está perto da gente. Então, existem outros fatores para você entrar na OCDE, claro, não é só essa avaliação do índice de desenvolvimento humano. Bom, a ONU, ao final, quando ela lança, né, esse relatório, ela faz algumas recomendações. No ano passado, uma delas foi, né, além do combate à desigualdade, que isso é um problema, é uma coisa que você acaba... o número 0,761, que é o nosso, não é um número real por conta da desigualdade de renda, né? Então ela fala que tem que haver um combate a essa desigualdade, mas também ela acrescentou que é bom a gente estar atento à desigualdade com relação ao acesso à tecnologia, né? E isso ficou muito patente para nós, né? 2 exemplos que estão interligados. Né, foi o adiamento da prova do Enem, né? A prova do Enem foi adiada, seja a de papel, seja o que estavam pensando fazer por computador, né? E isso, ao meu ver, pode ter 2 motivos.
Um é que estudantes que estudam em escola pública estão atrasados nos seus estudos por conta de problemas tecnológicos, né? E outro porque na hora de fazer, né, a prova, você tem que ter um computador, tem que ter toda uma tecnologia dentro da sua casa para fazer essa prova, né? Então, também as pessoas de baixa renda que querem concorrer ao vestibular não poderiam fazer, né? Então, essa desigualdade de acesso à tecnologia ficou evidente, né? As escolas públicas começaram a ter as aulas online no fim de abril, né? Adiantaram as férias, começaram no fim de abril. É bastante confuso, né? Não é um Zoom, né? Não tem aula através dessas ferramentas, né? É como um aulão que você pode acessar pela TV ou pelo Face, com um professor que pode não ser o seu, né? Tem confusão para que série que é aquela aula, né? Você é avisado, às vezes não chega o aviso, né? Ou era num horário, de repente você entra para outra série, então tá bem confuso isso daí por conta da tecnologia. Ainda que de acesso à internet, o governo é que está pagando os dados. O lugar onde não tem Wi-Fi tem que usar os dados celular, né? E é o governo que paga esse gasto, né, dos dados. Então isso é uma coisa boa, mas ainda assim é bastante precário, né? E agora levanta, né? Toda essa desigualdade de tecnologia surge por conta da pandemia. Bom, então esse é o IDH. Então o PIB, né, o Produto Interno Bruto, né? Ele a figura do PIB, que pode ser anual, pode ser trimestral. Vocês devem estar vendo que quase toda semana tem um ajuste da previsão do PIB para o final do ano, porque a gente está num momento de bastante incerteza, né? Então é normal que se faça tantos ajustes assim, né? E você vai vendo a dimensão do problema econômico. Então o PIB, o que ele faz é pegar o valor de produção, né, de bens e de serviços finais, né? Aquele que sai lá, que você vai comprar, né? Os que são intermediários não, por exemplo, matéria-prima, produção de partes do carro, não, ele vai contar o carro produzido, é o produto final, ele sempre vai contar, né? E isso diz respeito à produção, ao crescimento econômico do país naquele período, né? Esse fim, né, da produção de bens e de serviços. Então, assim, grosso modo, esse é o PIB, né? Então, o que muda, né, o valor do PIB, né? O que faz com que haja crescimento econômico, que é indicado quando o PIB está crescendo, né? Ou uma retração econômica, que o valor do PIB vai diminuindo, né? Tem alguns componentes dentro do PIB, então eu vou falar quais são. O primeiro é o consumo, né? Então, quanto mais eu consumo, né, mais cresce o PIB, porque vai precisar ter mais produção, porque eu consumo mais. Mas esse consumo, ele depende de duas coisas. Eu estou resumindo bem, tá? Provavelmente tem alguém aí me assistindo que conhece bastante o tema, mas eu estou resumindo bastante, mas para nossa compreensão tá bom, né? Então, o consumo, ele depende basicamente de duas coisas, do salário e dos juros, né? Bom, do salário, porque, claro, quanto menos eu ganho, menos eu gasto, né? Por aí vocês podem já começar, faz assim, tudo que eu estou falando, põe assim num cenário de pandemia, né, de confinamento, né, e vocês podem imaginar a magnitude do nosso problema em termos de crescimento econômico, né? Não só do Brasil, do mundo inteiro, né? Mas aqui a gente tem notícias nacionais que estão aí na pauta, né? Então, consumo depende do salário, quanto menos eu ganho, menos eu gasto, e dos juros, né? Por exemplo, quanto mais altos os juros, menos eu gasto se eu preciso parcelar, né? Parcelar uma compra de qualquer gênero. Então, mais juros maiores, eu tendo a gastar menos. E juros maiores, eu tendo a pedir menos dinheiro emprestado para investir, né? Então, se os juros são menores, eu tenho a possibilidade de gastar mais e tenho possibilidade de pedir dinheiro emprestado no banco para investir, né? E isso faz com que cresça,
né? Que a economia rode, né? Então, primeiro é o consumo. Depois, o investimentos, que eu já falei um pouco, né? Que tem a ver com juros e também, né? Mas, por exemplo, quanto mais eu invisto pensando numa empresa, né? Eu quero crescer a minha empresa, então eu vou comprar máquina, né? Eu vou contratar mais trabalhadores, né? E tudo isso movimenta a economia e ajuda o PIB a crescer, né? Gastos do governo, né? Isso também aumenta o PIB, né? Também faz a economia girar, né? Por exemplo, investimentos em infraestrutura. Não sei se vocês lembram, porque esse assunto agora está um pouco, deu uma aquietada, mas teve um momento, né, faz algumas semanas, que o ministro da infraestrutura queria aquecer a economia investindo dinheiro em infraestrutura, né? Sei lá, pode ser construído ponte, rodovia, coisas que são infraestrutura que o Estado investe, né? Que sai dinheiro do Estado, né? É verdade, né? Você vai contratar trabalhadores, você vai comprar material de construção, tudo isso vai movimentando a economia. Agora, isso tem um preço, né? Que é o endividamento do Estado. E por isso que o Paulo Guedes não quer essa política para aquecer a economia, porque o Estado vai se endividando e a gente já estava endividado antes, evidentemente, né? Vamos ficar mais endividados com todos esses auxílios emergenciais. O Paulo Guedes falou que pode ser que ele amplie para mais de 3 meses, eles estão pensando dentro do governo se vão fazer isso, mas não vai ser esse mesmo valor de R$600, etc. Então, você tem uma série de gastos já com a pandemia para sustentar, né, as empresas e os trabalhadores informais, e você investe em infraestrutura, você aumenta a dívida do governo, né? Mas é uma maneira de você aquecer a economia. Além disso, né, a gente tem experiência de investimento em infraestrutura, né, que tem superfaturamento, que tem coisas que se constroem e que depois ficam super ociosas, como foram os estádios da Copa, né? Então tem muito dinheiro que é passível de ser roubado, vamos dizer. Então, se olha com bastante cuidado com relação a esse investimento, esse gasto do governo como uma forma de aquecer a economia, ou a maior forma de aquecer a economia. E depois as exportações também fazem a economia rodar, fazem aumentar o PIB, né? Porque entra dinheiro no país com a exportação, e esse dinheiro vai ser investido, né? Vai ser investido em outras áreas, ou vai ser para o consumo dessas pessoas, dessas empresas, desses trabalhadores, né? Então esses são os componentes do PIB. Então, cada uma dessas coisas na pandemia está sendo afetada, né? Se você não tem um salário, se você perdeu o emprego, não vou consumir. Ainda que eu tenha meu emprego, eu não vou consumir como antes. Isso é uma realidade, né? Todo mundo vai ficar mais pobre. Todo mundo vai ficar mais pobre com essa pandemia, né? Tem gente que já está pobre, tem gente que vai ficar pobre. Isso não tem como a gente escapar disso, né? Porque a sociedade, ela é uma rede, né? É uma rede interdependente entre a sociedade do trabalho, a família, tá tudo ligado, né? Então eu já não vou consumir como antes. O governo não quer gastar, né? E tem aí toda uma precaução, uma prudência com relação a isso, né? Então, todo investimento, né? Tudo bem que os juros estão baixos, mas também as empresas estão quebrando. Então, a gente vê que está tudo bem trincado, né? Por isso que a previsão do PIB é de retração, e retração negativa, né? Quer dizer, o Brasil fez um cálculo de um pouco mais de 5%, menos 5%. Né? Nem é que ele vai reduzir para 1%, não, ele vai regredir para menos 5 e algo por cento, né? Mas outras instituições, né, prevêem que na verdade vai ser menos 7%. Então esse número ainda vai ser ajustado com certeza, né? O fato é que vai ser uma recessão brava, né? E todos os países, né? Porque todos os países, né? Com exceção da China, né? Com exceção da China, porque a China já passou aí o seu pico, e já começou a retomar a sua economia e tem uma tendência de crescimento. O resto dos países
estão patinando, né? Pode ser que o cenário mude? Pode ser, né? Mas as previsões assim não são animadoras, né? Então vai ser uma recessão global, né? Não vai ser só nossa, né? Que a gente vive na pele, evidente, mas é bom ter em mente que a pandemia é pandemia, né? E portanto a recessão vai ser para todos, né? Porque a gente tem toda essa interdependência, né? Bom, então explicado isso, né, o índice de desenvolvimento humano e o produto interno bruto, né, qual que é a posição do Brasil dentro da OCDE, né? Então nós não somos membros, nós somos o que eles chamam de parceiros-chave, né? Nós somos um parceiro-chave, né? Então a gente pode participar de outros organismos dentro da OECD. A gente pode aderir a seus instrumentos legais, que isso eu vou dar uns exemplos no fim da live, né? A gente pode ir adotando pouco a pouco, são mais de 250 instrumentos legais e o país vai ajustando, né, de maneira que seja compatível com a sua política interna, né? E isso ajuda a que o país consiga entrar dentro da OCDE como um membro, né, um Estado membro. A gente integra também informes estatísticos, existem relatórios sobre o Brasil, né? Se você põe no Google OCDE Brasil, vocês vão ver uma página que é para nós, que tem todos os relatórios que foram sendo produzidos, de diversas áreas, inovação, tem um monte de coisa, né? Porque a gente é esse parceiro-chave e a gente entra em todas essas estatísticas, né? Bom, a gente é convidado a participar sempre das reuniões que existem ministeriais, por isso que o ministro das Relações Exteriores participa dessas reuniões, o próprio presidente, porque a gente é esse parceiro-chave e portanto, a gente participa dessas coisas, né? Então, a OCDE, o que ela faz, né? Ela ajuda a dar um foco para esse país, para nós, vamos dizer assim, um foco, né? Também com benefício mútuo. Isso que quando você faz parte desse organismo internacional, é como se fosse um ganha-ganha, né? É benefício para você, mas também é benefício para os outros países, né? E sempre com uma visão de futuro, né? São esforços em comum, né? Todo mundo põe ali todos os países põem ali a sua parte, né? Para alcançar algum interesse que é comum. Outra coisa dentro da OCDE, que também é um benefício para os países que participam, sendo como membros ou como o Brasil né? É você ter as experiências de outros países, né? Essas boas práticas em políticas públicas ou referências de como se lidar com determinados problemas. E o Brasil tem essa posição porque se considera de parceiro-chave, né? Porque se considera que ele é um agente importante dentro da economia global, ainda que a gente não seja um membro efetivo, né? Mas a gente consegue essa posição dentro da OCDE porque se considera que a gente tem um papel importante dentro dessa economia globalizada, né? E como eu falei para vocês no começo, em 2017, o Brasil formalizou, né, esse desejo, se a gente pode dizer assim, de formar parte da OCDE, nessa disposição. Bom, então para isso a gente aderiu, entre outras coisas, a alguns instrumentos legais que eu falei para vocês, né? Já em 2017. A gente atualmente, então aqui tenho, né, são 249 acordos, né, desses instrumentos legais. A gente incorporou até agora, até o ano passado, 74. Né? Então em 2017 a gente andou com vários. E eu queria dar alguns exemplos para vocês terem ideia assim da diversidade, porque são assuntos diferentes, né, mas que de uma forma ou outra impactam nessa prosperidade, nesse crescimento econômico e consequentemente nas relações comerciais, né, com outros países. Então, por exemplo, facilitar a cooperação entre autoridades fiscais e autoridades policiais para o combate a delitos graves, evasão e fraudes fiscais. Medidas destinadas a garantir a segurança das crianças. Medidas de retirada de produtos perigosos vendidos ao público.
princípios de alto nível sobre a proteção financeira do consumidor, princípios e boas práticas para sensibilização e educação financeiras, redução do movimento transfronteiriço de dejetos, né? Tem várias coisas aqui com relação à ecologia, né? Recuperação de papel de dejeto, reutilização e reciclagem de recipientes para bebidas, controle da poluição do ar, integração e adaptação na mudança de clima, boas práticas para administração de gastos públicos em matéria ambiental, política comercial. Então são tópicos bem variados e que daí cada país, o Brasil também, tem que procurar ajustar esses tópicos com a sua política interna, com a sua política pública, né? Dentro das suas possibilidades. Bom, então no ano passado a gente já incorporou 74, né, desses instrumentos legais. E daí tem uma frase de uma pessoa que trabalha dentro, que agora o nome dela é Constança, mas eu não lembro qual é a posição dela dentro da OCDE. Mas enfim, no ano passado ela falou o seguinte: na leitura da indústria, né, da nossa maneira de produção, o Brasil está a um passo de conseguir o início do processo de acessão na OCDE, né? Então ela fala que esse passo, né, o início do processo pode levar, depois que se inicia esse processo, de 1 a 2 anos, mais ou menos, para você conseguir entrar na OCDE. Então, bom, agora, né, que a gente vai viver uma recessão, esse plano vai ser jogado mais para frente, né? A gente dava um passo, né, e agora a gente vai ter que dar um para trás para reconstruir toda a nossa economia e poder retomar toda a produção, né? Porque aqui é sobre a indústria, né? Poder retomar toda a produção, então isso vai demorar, né? Existia uma perspectiva aí para a gente entrar, mas vai ter que esperar, né? A gente e outros também que estão na fila, né? Mas a gente estava numa posição boa. Depois, tem alguns instrumentos legais que são obrigatórios, né? e que o Brasil já incorporou, né? 4. São 7 e 4 o Brasil já incorporou, que tem a ver com investimento, com multinacionais, políticas de internet, que são assim os imprescindíveis, né? Bom, no começo de 2019 eu achei interessante uma coisa, né, que eles publicaram no OCDE uma recomendação sobre liderança e competência na função pública, né? E eu achei muito interessante esse documento. Eu ainda não li na íntegra, mas não sei se vocês lembram que quando eu falei da sociedade política, para quem assistiu, né, eu comentei que eu gostaria, assim como um plano muito futuro, bolar algum curso, sei lá, alguma faculdade, alguma coisa assim, de formação de pessoas que querem entrar na política, né, para começar antes, né? E aí quando eu vi esse documento, eu falei, olha só, né, quer dizer, um documento emitido pelo OCDE, né, que fala sobre a liderança e as competências de uma pessoa, assim, vamos dizer que você pode pensar nisso em qualquer servidor público, né, porque esse servidor público ele está para servir, né, a sociedade, né, mas ele fala assim, promove, né, todas essas recomendações, né, uma administração altamente profissionalizada, baseada na objetividade e imparcialidade no primado do direito, como condição fundamental para assegurar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e na governação. Então, sim, né, existe um modo, uma boa prática, uma maneira de você governar, né, de você trabalhar para o governo. Quando você passa no concurso público, você passa a ser um servidor público. Eu estou para os cidadãos, eu trabalho para eles, né? E essa é uma consciência que, pelo menos aqui no Brasil, não existe, né? Ou seja, existe pouco. É interessante, esse documento eu sugiro, vocês podem colocar no Google, né, OCDE, liderança e competências na função pública, que vocês vão achar, recente, do começo do ano passado. Vale a pena dar uma lidinha, né? Bom, recentemente saiu um relatório da OCDE, no dia 12 de maio, agora, super recente, né, que fala o seguinte, né, que o Brasil, né, faz parte das nações
que terão a maior queda, assim, a queda em termos de crescimento econômico, né, na história, né? E, quer dizer, quando eu escutei isso, eu pensei, meu Deus do céu, né? E agora? Né? E agora? Mas, quer dizer, quando a gente pensa que muitos países do mundo, né, estão numa situação como essa, né, tudo bem, nós vamos ser um dos países que mais vão ter a economia retraída na história. Sim, outros conosco, e a verdade é que, por enquanto, é muito difícil de medir, né, porque a gente ainda está nessa quarentena, então a gente não retomou a atividade econômica ainda. Então pode ser que essa apreciação mude ou pode ser que fique assim mesmo, né? Eles falam que é por isso, né, por conta das medidas de confinamento, né, que tem esse impacto mesmo que é severo. Depois a alteração na produção, no consumo, tudo aquilo que a gente já falou quando eu falei do PIB. Diminui a confiança dos empresários, diminui a confiança dos consumidores. A gente está com um problema político interno bastante grande. Isso também é problemático, né? Problemático para tomar as decisões, é problemático para ter uma unidade, uma colaboração, uma coordenação de esforços para conseguir minimizar todos esses impactos, não só econômicos, mas sociais também, porque uma coisa sai da outra, né? O aumento da violência, aumento de indigentes, sem dúvida nenhuma. Várias coisas que a gente já sabe que está acontecendo porque as pessoas não têm dinheiro, né? O desespero, depressão, suicídio, isso que a gente já sabe, né? Tem uma consequência social bastante grande essa recessão econômica por conta que vai ser muito severa, né? Mais do que já estava. A gente já estava em recessão, né? Antes do coronavírus a gente já estava em recessão, mas agora vai aprofundar muito mais, né? Bom, como é que, só por último, para fechar essa live, como é que funciona a recessão, né? O que acontece dentro de uma recessão? Que componentes estão aí dentro da recessão, né? Bom, é uma retração da atividade econômica, sem dúvida nenhuma, tanto que está refletido aí no PIB, né, no menos 5 ou no menos 7, vamos ver que número for, né? Então tem, né, o número do PIB é menor, ele cai, né, cai a produção, aumenta o desemprego, a renda familiar diminui, o lucro diminui, os investimentos diminuem, a falências de empresas aumentam, a capacidade ociosa de empresas aumentam, o que significa que você tem que pagar ali os custos fixos, sendo que você não tem entradas, não tem vendas, né? E tem um custo que você sempre tem ali, sempre tem, né? Então é nisso que a gente está entrando, né? A gente e todos os países. Por isso que é tão importante, e se fala muito, né? Não só na coordenação interna, né? Quer dizer, nós estamos com esse problema específico, não são todos os países que estão com problema de coordenação entre as esferas, né, governamentais, né? Estado, governos, municípios e outros problemas políticos que a gente tem, que eu não vou me deter aqui, que a gente sabe, né? Então isso já é bastante difícil, mas tem que também haver uma colaboração entre os países para que todo mundo saia da crise, para a reconstrução dessa economia global, né, que já está sendo bastante danificada e vai ficar mais ainda, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente soube que o nosso carregamento, né, de respiradores, 3.000 e tralalá, né, primeiro ficou preso no porto, depois a China quebrou o contrato e vendeu para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos fez uma oferta maior, né, de compra no valor da compra desses respiradores. A gente fica absolutamente indignado, porque é uma falta patente de colaboração entre os países, né? Então isso é um exemplo, né? Mas tem que haver essa coordenação. Por exemplo, essa semana, se não me engano, saiu, né, que a França, né, o Macron e a Merkel e a Alemanha já construíram um plano de reconstrução da União Europeia, né? Excelente, né?
mais uma vez eu pergunto para vocês, onde está o nosso plano, né, de saída do confinamento, né, como que isso vai ser feito, né? As nossas discussões internas aqui do Brasil estão em outros âmbitos, né? Não estão nessa visão de futuro ainda, ou pelo menos se está, não está sendo comunicado ao cidadão comum, né? Mas a União Europeia, a gente vai ver, né, mas ela está configurada realmente para cada país ajudar um ao outro, né? Aqui a gente tem a tentativa do Mercosul, mas que é uma coisa que não, né, que a gente sabe que não é que seja aquela vantagem, né? Não é uma propriamente uma unidade econômica para fazer frente às outras, né? Seja a União Europeia, seja os Estados Unidos, seja a China, né? Então isso aqui é o que a gente ainda não está vendo aqui dentro no Brasil e que tem que acontecer, né? E ver como é que vão ser esses acordos entre os países, que eu prevejo que aí as organizações internacionais vão ter um papel bastante importante, né, em fazer essas relações juridicamente ordenadas, né, entre os países, para que todo mundo saia o quanto antes dessa recessão global, né? Bom, então eu queria agradecer a presença de todos. Eu vou ver as perguntas que vocês fizeram, caso tenham feito alguma aí nos comentários. Se tiverem outras perguntas ao longo da semana, podem me mandar pelo Insta, pela mensagem do Insta que eu sempre vejo, tá? Na próxima semana a gente vai falar sobre a ONU. Como vocês viram, tanto a OMS como a OCDE, elas fazem parte da ONU de alguma forma, né? A ONU, ela é a grandíssima, né, organização internacional, né? É mundial mesmo, é mais complexa, evidentemente, assim como na OMS e na OCDE. Eu não esgotei o tema, porque tem muitos outros meandros e itens, né? Na ONU, então, também vai ser uma introdução, vamos dizer assim, uma introdução à ONU, embora tenha muitas coisas que a gente conhece, porque a ONU é a que é a mais falada, né? Eu sugiro, assim como leitura de preparação, a Carta de Direitos Humanos da ONU, que é interessante. E, bom, nada, então até semana que vem a gente se vê, tá bom? Obrigada pela audiência. Tchau, tchau, bom fim de semana.